Seja bem-vindo ao Conversa Significativa, o bate-papo que acontece sempre na última sexta-feira de cada mês, às 4 horas da tarde. Esse bate-papo é feito para que a gente possa se inspirar para o mês que está chegando. Nesse caso aqui, esse aqui é a última Conversa Significativa do ano, é para nos inspirar até para o próximo ano. E para uma inspiração tão grande desse tamanho, eu precisava chamar um amigo meu de longe, que tem uma experiência fantástica e que está aqui para trazer algo extremamente importante para a gente. Ele vai falar um pouquinho sobre comunicação, sobre cultura, ele que é apaixonado aí pela empresa que ele trabalha já faz um tempo e que topou estar aqui com a gente no meio de um feriado. É isso, Hugo. Thanksgiving aí ontem, né? Hoje é dia de churrasco, você está até com uma cerveja aí, e mesmo assim topou estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Prazer ter você aqui. Se você quiser liberar teu microfone aí, falar um oi para o pessoal, se apresentar. Pessoal, quem não te conhece, descobrir quem que é o Hugo Azevedo, aonde é que você trabalha, e depois já fica à vontade, pode começar a nossa conversa. Muito obrigado, Leandro. Mais uma vez, sempre um prazer bater esses papos, né? A gente vai evoluindo e vai levando esses papos para outros canais, né? Para outras pessoas. Mas a nossa história aí sempre foi baseada nessas conversas de corredor, em conferências, onde se encontrava, né? Então, muito bom estar aqui e batendo esse papo com vocês e com todos aqui presentes. Obrigado, pessoal. Ontem foi Thanksgiving nos Estados Unidos. Para os que não sabem, Thanksgiving é o Dia de Ação de Graças, né? Todo um histórico, é um feriado bem importante aqui nos Estados Unidos, onde as pessoas se reúnem, praticamente a família, né? É muito parecido com o Natal brasileiro, né? O maior consumo de peru nos Estados Unidos, na verdade, não é o Natal, é o Thanksgiving, né? Que é o prato emblemático, vamos dizer assim, né? Cozinhar uma ceia de Thanksgiving e se reunir com a família. Então, hoje a gente está enforcando, é o famoso Black Friday, né? O pessoal de retail aí está todo engajado em War Room, tentando manter operações. Um grande abraço para todo mundo aí envolvido, né? Nessa jornada de manter sistemas operando em Black Friday. Quem é o Hugo, cara? O Hugo é uma pessoa curiosa, mais do que tudo, né? Eu sou uma pessoa curiosa que tem um caminho aí com a tecnologia, eu diria, muito incomum, eu acho. Até comecei muito cedo, né? E durante muito tempo eu ficava perseguindo, né? Quais são as origens da tecnologia, né? E essa curiosidade, essa busca me trouxe em 2005 aqui para os Estados Unidos, quando eu vim estudar. E aí praticamente criei uma carreira aqui, né? Mas sou brasileiro, apaixonado pelo Brasil, apaixonado pela cultura brasileira. Voltei a morar no Brasil, 16 a 19. Hoje estou de volta nos Estados Unidos, mas o meu plano é viver uma vida híbrida. Estou construindo uma casa no Brasil, se Deus quiser, ano que vem fica pronta, e aí eu vou ficar morando entre os dois países, né? Um pouquinho, um pé cá, um pé lá. Esse é o sonho do Hugo. Se Deus quiser, a gente está alcançando. Eu trabalho na GitLab. Aí vamos falar um pouquinho sobre o porquê, como que eu vim parar aqui, porquê, potencialmente, né? Mas eu vou resumir que eu vim para a GitLab porque eu adoro a missão da organização, que é criar um mundo onde todos podem contribuir, né? Em inglês, a missão da GitLab é Everyone Can Contribute. E aí tudo tudo é gerado, todas as práticas, ideias, tomadas de decisão são geradas nesse entorno, né? De todos, permitir que todos podem contribuir. Beleza? Deixa eu dar uma pausa, que eu falo pra caramba. Alguma pergunta? Muito bem. Não, por enquanto Sobre está essa ótimo. introdução? Adorei. Eu não lembrava dessa fala aí, um mundo onde todos possam contribuir. Para quem não conhece a GitLab vem de soluções aí para o pessoal que trabalha com desenvolvimento, né? Uhum. É uma das ferramentas aí mais populares do mundo, com uma missão bem bacana. Que legal.
Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa forma de se comunicar que a GitLab tem, essa forma de documentar. A GitLab é uma empresa 100% remota e sempre foi, né? O remoto aí não é uma consequência da pandemia, é uma escolha. É correto? Houve um experimento, eu não diria que foi uma escolha. Foi uma combinação de influência do open source, tá? O GitLab como produto surgiu em open source na Ucrânia, lá em 2011. O CEO da GitLab, ele ficou sabendo do GitLab porque ele aprendeu, queria aprender Ruby. O GitLab é escrito, grande parte do GitLab é escrito em Ruby on Rails. E aí, como a comunidade Ruby on Rails open source foi uma primeira comunidade a abraçar o GitLab, vamos dizer assim, né, como uma alternativa open source de um GitHub, que era uma única solução. Se você quisesse utilizar Git, você tinha duas opções. Na verdade, talvez três, né? Ou você instalava um Git, mantinha um Git na linha de comando, no braço, como diz aí na tecnologia, né? Você usava o github.com, ou você podia também comprar uma licença do GitHub e instalar localmente, Enterprise. O GitLab surgiu como uma alternativa open source para esse problema. Se eu quisesse botar um Git interno, eu tinha que pagar a GitHub, não tinha uma outra. Ou gerenciar o Git na unha, né? Então, o GitLab foi criado para resolver essa lacuna. Para quem quisesse ter um servidor local de Git, não precisasse pagar e tivesse uma alternativa que fosse mais tão amigável, né? Vamos dizer assim, quanto um GitHub da vida. Legal. Para quem não sabe o que é Git, numa frase, é para fazer controle de versão, né? Então, se eu tenho um documento e eu tenho várias versões desse documento, eu vou conseguir lá no Git manter essas várias versões, pessoas diferentes trabalhando em cima do mesmo documento, ele ajuda a gente a controlar ali as alterações que cada um está fazendo. Então, de uma forma mais não tão técnica, é mais ou menos por aí o que o controle de versão faz, né? E eu sempre gosto de compartilhar, Leandro, que ele foi criado pelo pai do Linux, né? O Linus Torvalds. Ele criou o Git por quê? Porque ele queria facilitar com essa mesma missão que a GitLab compartilha. Ele queria que todo mundo pudesse contribuir com o código-fonte do kernel, do kernel do Linux, né? Então, aí, num fim de semana, ele criou um sistema para permitir que isso acontecesse. Legal. Isso tem tudo a ver com comunicação, né? Tudo a ver com comunicação. Tudo a ver com cultura, né? Tem tudo comunicação a ver com a forma de pensar e tudo mais, né? Por isso que a GitLab foi influenciada pelo open source e pelo Git em si, né? Pelo produto. A GitLab companhia foi influenciada pelo produto GitLab. Porque quando o CEO, e se eu não me engano, um time de 10 pessoas no total, receberam um funding do Y Combinator. O Y Combinator é um grande venture capitalist, né? Uma empresa venture capitalist aqui nos Estados Unidos que faz aporte em startups, grandes produtos, uma grande maioria dos produtos que a gente usa em tecnologia hoje passaram pela Y Combinator. A informação, não é a informação, mas o advice, né? Conselho que foi dado pelo pessoal do Y Combinator para o CID, para o CEO, cara, vocês tiveram bastante sucesso enquanto era um time de engenharia, você como, né, como capitão ali da galera, numa casa, agora que vocês vão precisar montar uma organização, você vai precisar fazer o trabalho local. Você vai precisar criar marketing, criar vendas, criar back-office, serviços de back-office. Então, esse negócio de remoto não vai dar certo, não. E o CEO até acatou isso por um tempo. Ele alugou uma sala e começou a contratar gente para vir. Só que ele nunca foi de impor nada. Ele observa o sistema. Em observar o sistema, ele notou que as pessoas iam no começo, porque a gente precisa essa introdução cara a cara, né? Mas depois paravam de ir, porque o Git permitia essa colaboração, né? Existia toda uma forma de colaborar de forma não só remota, mas mais importante que remota, é assíncrona, né? Então, ele observou que não se precisava de um escritório. O escritório, se eu não me engano, durou um leasing de 1 ano, um aluguel de 1 ano, e ele entregou. Ele falou, não vou forçar um sistema que está funcionando, né? E aonde eu posso extrair muitos benefícios desse sistema, não vou forçar escritório em ninguém. Então, para não dizer que nunca houve escritório, houve uma tentativa de ter um escritório por
né? E eu, por uma observação da liderança, eles decidiram que não valia a pena. Legal, legal. Boa. Certo? Deixa eu compartilhar, então, Leandro, o seguinte. Eu vou falar sobre uma operacionalização, vamos dizer assim, talvez seja melhor palavra seja uma codificação, que foi feita das maneiras de comunicação, né? Alguns princípios que são seguidos na GitLab, que norteiam, né, a nossa forma de trabalhar. Tá, Tá? deixa eu te fazer uma pergunta antes. Eu convidei pessoas de RH para Sim, assistirem a gravação nossa depois, para sim. estarem aqui presente. Aí está falando de código, e aí o pessoal vai ficar assustado. Não é Sim. código, né? Não vai precisar Não, escrever código e coisa e tal. não é código. Nada de código. Isso aqui é muito bom para pessoas de RH, inclusive. Legal. Né? Eu estou falando de código, eu estou falando de codificar a forma, né? Escrever, botar lá no papel a forma e o que impulsiona essa forma de trabalhar aqui. Tá? A GitLab, esse ano, ela criou o que a gente chama de Team Ops. Tá? A gente acredita que cada vez mais o trabalho ele é colaborativo, as pessoas precisam formar times, né? E esses times precisam ser mais eficazes, mais velozes, mais eficientes, né? Então, a gente criou essa codificação que eu chamo, né, que é o Team Ops, como um modelo operacional que ajuda, na nossa opinião, maximizar a produtividade, a flexibilidade no trabalho, a autonomia dos times, fazendo a gestão da tomada de decisão, né? Da informação e das tarefas, e não a gestão das pessoas. A gente está muito acostumado a fazer gestão de pessoas, né? E a gente acredita que não é a melhor maneira. Para a gente conseguir resolver alguns desses problemas, que é o atraso na tomada de decisão, né? A quantidade de meetings que a gente tem para fazer meeting, para falar do meeting, que para falar do outro meeting, né? Evitar falta de comunicação interna, né? E como que o trabalho ele flui de um time para o outro, né? Num fluxo de trabalho, como é que a gente faz para aumentar a eficiência do fluxo desse sistema? Tá? É isso que o TeamOps faz, né? A GitLab já pratica há muito tempo, só que, como a gente falou, a gente veio codificar agora isso, ou seja, né, colocar isso no papel, com esses, o que a gente chama desses 4 princípios que guiam esse modelo, tá? E a gente provém exemplos, né, de caso real, como a gente faz isso internamente e tal. Para os que não conhecem, eu vou até abrir uma outra tela aqui. A GitLab, isso não é necessariamente nenhuma novidade, tá? O GitLab, como organização, ela, há muito tempo, né, ela codifica tudo que ela faz internamente, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Tudo que ela faz internamente nesse handbook, tá? Aqui, se vocês acessarem aboutgitlab.com/handbook, vocês vão entender desde a história, um pouco que eu contei da história da companhia, né, sobre a companhia, a missão, a visão, estratégia. Você pode seguir isso aqui até você encontrar detalhes enormes do produto GitLab, está tudo codificado. Então, codificar coisas, processos, né, já faz parte da organização. Fazer com que essa informação seja pública também já faz parte da organização há muito tempo, né? O que a gente fez, então, foi codificar essa parte do time e oferecer como um curso, né? Uma aula. E bem nos modos GitLab, é gratuito, qualquer um pode fazer. Deve durar umas 2 horas. Então, muita coisa que eu vou tocar aqui, dá para ir com muito maior profundidade só em fazendo, né, inscrição nessa aula aqui, se vocês quiserem
se aprofundar mais, tá? Mas o que eu quero tocar são esses 4 princípios. 4 princípios que são fundamentais no Team Ops, né? Que é para o trabalho e para o crescimento da empresa aqui, que é o princípio de uma realidade compartilhada. Para a gente ter autonomia e para a tomada de decisão, ser uma tomada de decisão de qualidade em todos os níveis organizacionais, a gente precisa criar uma realidade compartilhada e acessível com todos, né? Um segundo ponto é: todo mundo pode contribuir. Num sistema, para atingir alta eficiência, né, a gente precisa da contribuição de todos, a gente precisa da diversidade, a gente precisa do conhecimento, né, de entrar no conhecimento compartilhado. E a gente acredita que o canal para isso é permitir com que todos contribuam, né? Ninguém precisa pedir permissão para contribuir, né? Todo mundo deveria ter já um canal, uma codificação aberta, um sistema aberto, onde eles só o desejo de resolver um problema já é o suficiente. Parece muito com open source, né? Não é isso que o open source funciona, não é assim que funciona, né? É um projeto compartilhado onde as pessoas vão e, de forma natural, se predispõem a colaborar com a evolução daquele sistema. Então, é a mesma coisa. E aí, quando a gente fala do KPI mais importante, a gente determina que a velocidade na tomada de decisão leva diretamente ao sucesso. Existe uma correlação entre a velocidade de tomada de decisão e o sucesso de uma organização. Então, tudo que a gente faz, a gente optimiza para a velocidade na tomada de decisão em todos os níveis, tá? Tanto estratégico, executivo, quanto, né, a gerência média e as pessoas no dia a dia lidando lá direto com os clientes, tá? E, finalmente, para orientar, né, e para trazer essa claridade, né, essa realidade compartilhada, né, a gente precisa trazer clareza no que a gente está medindo. Então, a gente precisa definir muito bem, como em muitos sistemas, né, que a gente já adota e conhece, Lean, né, Scrum, enfim, a gente define muito bem quais são as métricas que a gente vai medir, que essas métricas sejam as métricas corretas, que levem as conversas ideais, que levem a colaboração, que permitam que todo mundo se sinta à vontade de contribuir e entender o resultado da sua contribuição baseada nessas métricas. Esses são os 4 princípios, né? Vou dar uma pausa aqui e ver se esses princípios alguém quer fazer perguntas sobre cada um deles, como que operacionaliza isso, e aí a gente pode dar uma aprofundizada em cada um deles. Ótimo. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão, eu vou chamando aqui. Se você tiver com dificuldade, pode escrever aqui no chat que eu vou ler. O Hugo acabou de colocar no chat aqui o link para o que ele está mostrando ali. Que é o Team Ops. Vou deixar o link para o handbook também. Tá? Legal. Quem estiver assistindo o vídeo depois, eu coloco na descrição esses links, tá? Uhum. Hugo, eu tenho uma pergunta para te fazer. Ó, uhum. Tá aberto para todo mundo contribuir, eu não preciso pedir permissão. Como é que eu mantenho? Porque também a gente não está falando de anarquia, né? Existe um norte que a empresa tem, existe um alinhamento sobre onde queremos chegar. Como é que é feito isso? Assim? O estagiário, aquela pessoa que acabou de entrar na empresa, falou, caramba, acho que aqui a gente podia fazer alguma coisa diferente, todo empolgado ali em trazer um exemplo aqui, né? Todo empolgado em fazer diferença, chega lá e quer propor alguma coisa. Como é que isso funciona dentro da organização? Como é que isso, dessa ideia que é colocado até virar um padrão dentro da empresa, qual que é esse caminho? Através da documentação, né? O handbook, como a gente falou, ele é todo codificado, está tudo descrito ali, desde a estratégia da organização, da missão da organização, das priorizações da organização, né, que foram determinadas pelo que a gente chama aqui é o DRI. DRI em inglês é o Directly Responsible Individual. Para não virar anarquia e para facilitar e acelerar a tomada de decisão, toda iniciativa
na GitLab, ela tem que estar acompanhada de um DRI, de um Directly Responsible Individual, que é uma pessoa que ela tem as capacidades, ela tem um conhecimento, ela tem um contexto, ela tem a experiência, era a melhor pessoa para tomar decisão associada com aquele projeto, com aquele produto, com aquele processo, o que seja. E essa pessoa, ela documenta o esforço dela em público. Ela cria lá um issue no GitLab, um card num Kanban da vida qualquer, enfim, sistema qualquer que vocês utilizem. E ela fala, ó, vamos fazer isso. Descrição. Por que vamos fazer isso? Contexto. Qual é o histórico? Né? Ela documenta tudo que uma pessoa precisa para poder contribuir com aquela decisão. E aí toda a organização pode, inclusive pessoas externas à organização, podem entrar naquele artefato e dar ideias, expor opinião e compartilhar, né, sua visão. Isso não quer dizer que o DRI tenha que acatar todo mundo, né? Tenha que concordar com todo mundo. O DRI, inclusive, essa pessoa ela tem que até aprender a não fazer isso, porque ela tem que priorizar a tomada de decisão, a velocidade na tomada de decisão. Então, ela determina, cara, eu vou começar a investigar esse assunto, eu vou colocar aqui 2 semanas para feedback e eu vou estar interagindo com as pessoas sobre essa intenção, vamos dizer assim, né? E bola para frente, entendeu? E convidar as pessoas, né? Ou seja, então a comunicação, o tono da comunicação é muito importante, né? E você quer convidar as pessoas, quer que elas compartilhem dos sentimentos dela, das experiências dela. Então, esse estagiário, ele conhece todo esse mecanismo, ele tem um handbook para ele poder navegar a organização, entender as prioridades, entender quem são as pessoas responsáveis, né? E interagir diretamente com essas pessoas para entender aonde eu me encaixo, como eu melhor me encaixo e aonde fica a minha contribuição. Mas não tem ninguém dizendo e determinando qual é esse caminho, entendeu? Existe também um princípio do everyone contributes, uma parte desse princípio, que é a gestão de um mesmo. Para trabalhar na GitLab, as pessoas precisam ser muito boas em autogestão. Fazer gestão do seu tempo, fazer gestão da sua contribuição, entender aonde você provém maior valor na organização. Então, a gente chama que tem que ter muito self-awareness, né? Tem que ter um autoconhecimento muito grande e um poder de autogestão muito grande. Responde sua pergunta? Responde. Deixa eu te fazer outra. O pessoal está tímido, não levantou a mão aqui ainda, então eu vou tirando minhas dúvidas aqui. Sim. Me fala das métricas. Você falou, existem métricas que são claras, então existe uma gestão à vista, correto? Né, que está ali nessa documentação. Existem métricas aí para que seja possível acompanhar se isso está caminhando para que direção. As métricas vão ajudar a validar ali, ó, estamos chegando lá ou não estamos chegando lá com essas decisões que nós tomamos. Me dá um exemplo dessas métricas e como é que vocês pensam e chegam nessas métricas? Tudo isso é documentado, né? A gente tem alguns princípios sobre essas métricas. Um deles, deixa eu voltar aqui, um deles é medir resultados e não medir horas. Tá? A gente não mede quanto tempo pessoa trabalhou ou deixou de trabalhar. A gente mede qual é o resultado que aquela pessoa, ou aquele time, ou aquele grupo está trazendo para a organização. Né? Então, tudo isso aqui a gente encontra define os KPIs, né? E usa o Objective and Key Results, o famoso OKR, aí para orientar e medir esses resultados across toda a organização. A gente se alinha através desses OKRs aqui. Tá? Então, as métricas são criadas ali na base do OKR, é isso? Exatamente. Mas o que medir depende. A gente tem, inclusive, documentado aqui quais são, né, o que a gente está olhando para a gente está no Q4 de 23, né? Tudo isso aqui é informação pública da GitLab e aqui estão os OKRs da GitLab. Legal. Né? Você está navegando aí agora ou não? Porque me dá a sensação da fala. Estou sim. Estou navegando nessa página aqui, ó, nessa agenda do OKR. Deixa eu voltar aqui
compartilhar minha tela, eu vou voltar e compartilhar a tela inteira, que eu acho que eu estou passando de aba para Isso, aba, e não tá vocês estão mudando para a gente. perdendo, né? Estão vendo agora, né? Não carregou ainda. Agora foi, dá para ver todas as abas ali, legal. Isso aí. Então, dependendo de cada quarto, a gente mede distintas coisas, entendeu? Mas o comum é o quê? Que a gente mede resultados. Qual é o resultado que a organização está tentando buscar para esse próximo quarto? Né? E a gente usa o OKR como uma ferramenta para medir isso. Tem umas pessoas levantando a mão, e o Paulo, o Silvio. Tem. Na ordem aqui, eu vou chamar o Paulo, que levantou a mão primeiro, depois nós vamos para a sala do Silvio ali. Ó. Paulo, boa tarde, Paulo. Boa tarde, pessoal. Hugo, muito legal esse conteúdo todo. Tá sendo bem interessante ver isso do ponto de vista da GitLab, que é uma empresa grande, assim, né? Muita empresa grande depende do serviço da GitLab. Bem legal. Esses valores que você estava... Esses conjuntos de valores, a realidade compartilhada, todo mundo contribui, velocidade de decisão, clareza nas métricas. Se tiver um CEO de empresa, uma pessoa que seja de diretoria aqui, olha e fala assim, pô, legal, implementa na empresa, show de bola. Agora, sim, para as pessoas que estão querendo agir como agentes de mudança dentro da empresa, né, onde você tem uma diretoria que é um pouco mais, uma mentalidade um pouco mais antiga, um pouco mais old school, você tem alguma sugestão de quais seriam os pontos de partida para trazer esses valores? Assim, dessas 4 coisas, por exemplo, com a sua experiência, o que você acha que ofereceu menos resistência para começar essa transformação na empresa? Não foi uma transformação, né? Nesse caso aqui, foi um crescimento orgânico. Tá? Acho que é importante ter isso em contexto, Paulo. Aqui, esses princípios, eles são diretamente interligados com o open source. A GitLab nasceu como um produto open source primeiro e depois virou uma companhia que a gente chama de Open Core, né? Que é baseada num produto open source. E aqui, esses valores, eles derivam do open source. Então, como eu faria para mostrar para uma organização mais tradicional, né, o que eles deveriam fazer e por que eles deveriam adotar esses tipos de princípios, né? E a minha resposta é resultado. Né? A gente não tem como discutir com resultados positivos, certo? Eu trabalhei muito tempo como uma espécie de agentes de mudança também, né? Muito mais na parte de um vendor, um consultor. E a única coisa que eu via mudar a mentalidade das pessoas era uma combinação de compartilhar com essas pessoas resultados que podem ser obtidos com essa nova forma de pensar, de agir, né? E rodar experimentos que mostrassem para elas, porque as pessoas vão ficar, são escépticas, até o momento que elas veem alguma coisa realmente trazendo resultado. Tá? Então, normalmente o que eu fazia como um consultor, um agente de mudança, eu fazia um desafio, cara, e falava para eles, vamos lá, o que está doendo hoje? Realmente, aqui a gente demora muito tempo para tomar decisão. Aumentar a velocidade, a tomada de decisão seria muito bacana. Ok, excelente. Então, vamos buscar esse resultado. Vamos fazer um experimento onde o maior resultado desse experimento, o objetivo desse experimento, seria em conseguir aumentar a velocidade da tomada de decisão. Aí você começa a resolver para um problema que aquela pessoa tem hoje. E aí, quando você executa esse experimento e mostra que é possível, é aí que você começa a ganhar patrocínio. Tá? Acho que é a melhor sugestão Muito que eu bom. tenho nesse caso. Eu vou acrescentar, sem puxar a sardinha para o meu lado aqui, mas, Paulo, isso aqui vai ficar, isso está sendo gravado e vai lá para o canal. Então, eu acho que vale a pena compartilhar esse vídeo com outras pessoas da sua empresa, tentar identificar pessoas que a ideia também parece fazer sentido para elas, porque aí você pode encontrar mais pessoas que querem fazer isso.
O Hugo trouxe uma palavra que eu quero ressaltar, que é pedir espaço, sugerir espaço para que se faça um experimento. Não chegar a propor uma mudança, mas, eu posso experimentar na minha área aqui isso, né? E conectado com a dor que a liderança que você tem, ela demonstra. Olha, a gente demora a trazer resultado, eu não sei o que está acontecendo na área, o que é a dor que essa liderança tem. Através dessa dor é a melhor maneira de você realmente chegar lá e proponha um experimento, não proponha mudanças, tá? Não chega querendo empurrar soluções, porque isso traz impacto. Proponha sempre um experimento. Eu queria fazer um experimento na nossa área, assim, assim, assado, porque eu acho que pode resolver essa dor. É mais fácil você conseguir isso. E se você conseguir outras pessoas que vão compartilhar contigo desta vontade, isso também vai te ajudar a acelerar a conquista desta jornada. Exatamente. Eu trouxe aqui, rapidamente, os valores da GitLab como empresa, que eu compartilho, foi uma das razões que eu me ingressei na organização, né, lá em 2019. E um desses valores, os valores, eles criam o crédito, né? E não é à toa que a gente organizou os valores, isso porque o que é o crédito? É o crédito que a gente tem um para com o outro, através da confiança. Quando você gera confiança nas pessoas, você ganha crédito com as pessoas, né? E nós somos humanos. Novidade é que humanos cometem erros. Todo mundo comete erros de vários tipos de natureza. Quando a gente comete erro, o que a gente precisa? A gente precisa de crédito com as outras pessoas para que elas venham assumir que a gente estava buscando a melhor opção, a gente estava buscando os melhores objetivos, mas erramos no caminho, tá? Iteração é um dos valores da GitLab. E aí a gente explica até em vídeo, e é um dos mais difíceis de alcançar. A gente fala em sprint, iteração, em Scrum pra caramba, e é muito difícil eu ver um time que realmente vive isso, tá? Para falar a verdade. E a iteração é justamente isso, né? É rodar experimentos, né? Perder a vergonha de colocar uma coisa na rua, de experimentar com alguma coisa, observar o resultado que aquilo trouxe e começar a fazer melhorias incrementais em cima daquele experimento inicial. Tá? Eu convido vocês para revisarem essa documentação dos valores da GitLab também. Coloca no chat para a gente o link. Respondido, Paulo? Legal. Muito legal. Obrigado, Hugo. Obrigado, Leandro. Legal. A sala do Silvio aí, eu não sei se a pergunta é do Silvio ou de toda a equipe aí. Grato ao pessoal da Alta Avaliar aí, presença em massa aí, né? Legal. Vai lá. Bom, boa noite, pessoal. Aqui é Lourenço. A minha dúvida é o seguinte: quando a gente coloca várias pessoas para contribuir e o objetivo é velocidade na tomada de decisão, como a gente faz para decidir o que ser levado em consideração, já que a gente vai ter contribuição de várias pessoas para uma tomada de decisão? Quando eu considero que é everyone, por exemplo, é literalmente everyone, ou a gente faz meio que um filtro representativo, ou a gente seleciona camadas para tomar decisões diferentes, ou a gente literalmente deixa aberto para que toda empresa possa contribuir. E como eu faço meio que uma moderação ou um filtro de todas as informações que a gente recebeu para realmente ter velocidade na tomada de decisão? Excelente pergunta. É literalmente todos podem contribuir, tá? E como que a gente executa isso, né? Para manter essa velocidade de decisão. A gente estava falando dos OKRs, né? Os OKRs ativos da organização, né? Então, nesses OKRs, a gente tem documentos, a gente usa um sistema onde literalmente qualquer pessoa na organização pode ir lá e contribuir com aquela informação. Deixa eu mostrar o direction do produto. Falando do produto GitLab, por exemplo, a gente documenta
né? A direção da organização, a visão para os próximos 10 anos, né? Uma direção para os próximos 3 anos, essa estratégia, está tudo documentado aqui. Qualquer pessoa pode, não só funcionário da organização, pode se informar disso, né? E você vê que vai cascadeando para distintas áreas da organização, que são responsáveis pelo desenvolvimento do produto, GitLab. E aí eu posso ir em cada uma dessas áreas e verificar qual é a direção dessa área. O que eles estão trabalhando, né? O que eles estão planejando em fazer nos próximos alguns meses, né? O que não está sendo feito e não vai ser priorizado. Isso é muito importante, Silvio. Tá? Você desenhar muito claramente, né? Você permitir que as pessoas contribuam, não quer dizer oba-oba. Não quer dizer que todas as contribuições vão ser acatadas, né? Quer dizer que todo mundo tem um espaço, todo mundo tem um canal. Se alguém vier com uma proposta muito boa que não foi considerada antes, cara, vamos acatar, então. Vamos explorar isso mais, né? Mas também existe todo um critério que é pré-definido para essa tomada de decisão, quando que ela precisa ser tomada, qual é o objetivo dela, né? E num desses produtos, por exemplo, né? Porque a gente vai, cada vez mais vai entrando, vai, né? Como que é? Vai buscando mais detalhes e mais detalhes e mais detalhes. Então, chega no momento que eu posso até buscar, né, um issue no GitLab. E aí, nesse issue do GitLab, tem todos os detalhes do design do issue, qual o problema que vai resolver, quais são as personas, né, os usuários que entendem, a gente entende resolver o problema que essas pessoas sentem dor, né? Tá tudo documentado. E aqui as pessoas podem começar uma conversa e contribuir. Ó, eu acho isso, eu acho aquilo, eu testei isso, eu testei aquilo. E pode ser até um próprio. Muitas vezes a gente abre esses issues, a gente vê contribuição dos nossos clientes GitLab, ou não necessariamente clientes pagos, pessoas da comunidade open source GitLab que vêm aqui dizer, olha, isso me ajudaria muito por causa disso, 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 e acaba informando a tomada de decisão. Tá? Mas tem todo um processo, tem toda uma claridade no objetivo que orienta essa tomada de decisão. Faz sentido? Faz. Mas ainda ficou a minha dúvida. Como vocês... assim, existe um período pré-determinado para se revisitar ao direcionamento que essa thread está levando? Existe alguém que modera isso, tem uma responsabilidade de supervisionar isso e acompanhar se está saindo do rumo ou se está dentro do que era a expectativa dos OKRs, por exemplo? Sem dúvida, né? Lembra que eu falei do GitLab DRI, que foi um conceito que a gente, na verdade, tirou da Apple até, tá? Isso aqui a gente não inventou, não. Está documentado aqui. Existe o Directly Responsible Individual. Para qualquer coisa, seja um produto, seja um processo, qualquer tomada de decisão, tem que ter esse ator, essa atora, que é a pessoa responsável por tomar a decisão. Tá? E aí eu compartilho esse link que fala mais em detalhes, né, sobre o que é, quais são exemplos de ação que essa pessoa toma, quais são os valores que orientam a tomada de decisão dessa pessoa, qual é a característica, né, de um projeto que tem um DRI. Está tudo isso documentado aqui nessa página para revisão. Entendeu? Mas tem sim, não, sempre tem um framework que orienta, que organiza, que define, né, o tempo, o escopo de tempo, o objetivo, e isso orienta todos, né, para que as pessoas também não se sintam, mas eu estou contribuindo e ninguém está me escutando. Muito excelente. Obrigado. Tem um processo que está explícito ali de como é que isso vai acontecer. Eu posso estar abrindo ali uma ideia nova, um projeto novo, um serviço novo, e aí as pessoas têm um tempo para contribuir
em relação a isso. Tem uma forma como essa contribuição tem que ser feita, que está lá determinada na política, e aí a pessoa que é esse DRI, ela é responsável por acatar ou não acatar. Aí tem as OKRs, que vão ajudar a direcionar ali, justificar o porquê que ela acatou ou não acatou, e no final do dia o que esse DRI tem que entregar é resultado, né? Ele tem que entregar o resultado ali que foi desenhado para aquela ação. Estou entendendo também que em coisas que são do dia a dia, que não é um projeto novo, não é um serviço novo, mas que está lá, a forma como cobramos o cliente, eu posso lá e também abrir um issue lá e falar, Hugo, eu acho que a gente podia mudar isso, a gente podia fazer assim, podia fazer assim. Eu posso abrir isso em qualquer momento, em qualquer situação, né? Isso aí. E existe até aqui codificado, Leandro, que você comentou aí, existem circunstâncias, né, que vão requerer uma necessidade rara de aprovações, tá? Por isso que eu falo, não é oba-oba, está tudo documentado, né? E aí, quando a gente fala dessas circunstâncias raras que precisam de aprovação, quais são elas? Se uma decisão, uma mudança, uma alteração vai envolver 3 ou mais funções na organização, ela precisa de aprovação, né? Se pode ter um impacto financeiro grande na companhia, vai precisar de aprovação, né? Se vai introduzir um grande risco ao negócio, né? Se a reputação do negócio está em risco, está em jogo, né? Então a gente documenta, inclusive, com exemplos, né, situações em que um DRI não deveria tomar, dependendo do nível do DRI, não deveria tomar uma decisão. Só por quê? Porque o risco da tomada de decisão é tão alto que não deveria ser uma pessoa tomando essa decisão. Talvez sim, talvez o CEO, né, que é ultimamente responsável por essas tomadas de decisões. Entendeu? Legal. Beleza? Muito bem. Respondido? Ficou claro? Sim, maravilha. O Paulo, acho que tem outra pergunta. A pergunta é em torno aí do DRI. Como que se atribui um DRI? Qualquer pessoa que tem uma ideia pode falar assim, então eu vou tocar esse barco, é uma coisa de projeto, uma coisa de produto. Eu vou embalar na pergunta do Paulo aí. O DRI é o gerente? O DRI é o diretor? Pode ser um gerente, pode ser um diretor, pode ser um executivo, né? O que a gente define, né, é que o DRI precisa ter algumas características, tá? Precisa de ter essas características. Essas características são os que orientam a tomada de decisão de quem vai ser o DRI. Entendeu? Tem que ser uma pessoa que seja orientada a detalhes, mas sem perder uma perspectiva forte da estratégia. Tem que ser uma pessoa calma, baixa pressão, né, de deadlines, de tomada de decisão. Tem que ser uma pessoa muito forte, com skill muito forte em ouvir e escutar. Uma pessoa que saiba perguntar, fazer as perguntas corretas, né? Tem que ser uma pessoa que esteja determinada, né, ou aberta, eu diria, a mudar completamente a direção de um projeto, se descobrir que é necessário mudar a direção do projeto porque alguma coisa se aprendeu no meio do caminho. Entendeu? Faz sentido? Então, a gente codifica, a gente não está falando que tem que ser o gerente, não está falando que tem que ser o diretor, está falando que tem que ser uma pessoa que tenha que ter todas essas características para liderar a tomada de decisão. Agora, dependendo da decisão a ser tomada, do impacto que ela vai ter na organização, da mesma forma que a gente documenta aonde a gente vai precisar de aprovação, o tamanho, o escopo da decisão do projeto vai definir quem é a melhor pessoa para estar liderando aquele projeto. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas pessoas tem no GitLab hoje? Quase 2.000, se não for mais de 2.000. Tá, 2.000 e poucas, né? Legal. Sim, você sabe quantos DRIs vocês têm? Não sei quantos DRIs a gente tem, não. Tá não bom. faço ideia.
E vocês estão hoje em diferentes países, né? Você sabe quantos países hoje? 65, inclusive eu estou abrindo essa página justamente porque a gente fala isso. Somos 2.114 pessoas hoje em dia. Tá. Tem? Vocês estão em 65 países. Em 60 países e regiões. Mais de, né? Vamos dizer mais ou menos 65. E cada pessoa aqui, cada foto aqui, pessoal, que é incluída ou não nessa página, é a própria pessoa que faz. Independente se a pessoa é de RH, a pessoa é de legal, é de contabilidade, ou se é desenvolvedora ou não. Tá? Quando uma pessoa entra na GitLab, parte do onboarding dela é um passo a passo muito detalhado em como ela pode alterar o código-fonte dessa página para incluir a foto dela, uma descrição dela, as redes sociais dela, se assim desejar, entendeu? Então, cada pessoa é responsável por vir aqui fazer como eu fiz, incluir essas informações, né, para que a sua posição na organização seja incluída aqui nessa página de time. E aí, automaticamente, à medida que as pessoas vão fazendo isso, né, e o nosso time de RH também cria, vamos dizer, um template, um placeholder para um novo funcionário. O funcionário depois tem que vir aqui alterar a foto e tal, né? Mas um placeholder é criado automaticamente. Aí a gente vai contando já quantas pessoas temos atualmente no time e quantos animais de estimação também. Legal. Né? Mas quantos são DRI? Porque DRI ele vive em várias camadas da organização. Né? Tá. E a pessoa pode ser DRI de mais de uma coisa, né? Imagino eu. Depende do tamanho dessa coisa, sem dúvida, né? Alguns projetos levam bastante tempo, né? Então, aí ela precisa de foco. Se for um projeto que precisa de foco, provavelmente não. Muito bem. Mais perguntas, pessoal? Vamos levantando a mão aí. Paulo, respondeu? Fiquei com só mais um restinho de dúvida. Hugo, você já viu alguém de um nível mais operacional assumir como DRI uma ideia, como uma forma de projeto paralelo, uma pessoa que trabalha com desenvolvimento, ou alguém de conteúdo, de design, uma coisa que é mais do pessoal do nível estratégico? A todo momento. A todo momento as pessoas tomam iniciativas, né? E lideram as suas próprias iniciativas. Tá? A gente tem exemplos até fora da organização. A gente tem um dos nossos valores é diversity, inclusion and belonging, né? A gente tem um exemplo de um processo, de um projeto, vamos dizer assim, que foi liderado por uma pessoa a nível operacional para criar um conteúdo de GitLab e ensinar GitLab em universidades que oferecem classes para pessoas de background menos privilegiado. Aquela pessoa levou o projeto de cabo a rabo, entendeu? E buscou na organização. Pessoal, estou liderando esse projeto. Quem quer contribuir? Quem tem tempo? Quem pode ser professor? Quem pode criar o conteúdo? Quem que pode? É tudo muito, né, bem feito, como se fosse um projeto open source mesmo. Tá? Como eu falei, cada um é gerente de si mesmo. Né? Cada um define aonde que eu vou investir o meu tempo. Tá? Desde que eu esteja gerando valor. Claro que não é um oba-oba, eu vou começar a criar uns projetos mirabolantes e começar a não mostrar resultado nenhum, e em algum momento as pessoas vão questionar. Vem cá, você está investindo um tempo nesse projeto aí, com qual o resultado? Qual é o objetivo? O que você está acompanhando, está traçando? E o que você não está acompanhando? Né? Existe também essa exposição, vamos dizer assim, né? E requer que as pessoas façam as coisas muito publicamente. Isso não é fácil, Paulo, para ninguém. Tá? Hugo, como é que é o onboarding? Quando vocês trazem alguém do mercado, quando a gente está trazendo ali um estagiário, talvez meu exemplo não seja muito bom, mas eu acho que para fazer o ponto aqui, vou radicalizar aqui. Quando eu trago um estagiário, alguém que acabou de sair da universidade, ou está trabalhando na universidade ainda, a pessoa chega ali como se fosse um quadro branco ali. Então, você faz o onboard da pessoa, explicando para ela como é que funciona o GitLab, coloca ela para ela se envolver.
ela deve estar... Imagino eu que uma pessoa dessa está mais aberta a entender e aceitar esse mecanismo. Se eu estou trazendo alguém de mercado, que tem aí mais de 40 anos, que já passou 20 anos aí no mercado, trabalhando em diferentes organizações, essa pessoa chega já cheia de coisas que ela viveu, que funcionou, que não funcionou. Ou seja, esse quadro não chega branco, esse quadro já chega ali com alguma coisa desenhada, né? Como é que é esse onboard dela? Não sei se você pode comentar de alguma experiência dessa, de alguma dor que você teve com isso, como é que vocês lidam nesses dois casos aí, se tem uma abordagem diferente, como é que é isso? Eu imagino que, inclusive, a seleção já ajude a filtrar um pouco isso, né? Isso. A seleção de candidatos para a empresa já tem que levar isso em consideração, tá? A gente tem que ter pessoas que estejam abertos a desaprender e reaprender constantemente. Primeiro ponto, né? O onboard de qualquer funcionário da GitLab, inclusive, é codificado no que a gente chama desse issue, né? O issue é vamos dizer, o equivalente a uma história do usuário, talvez, né? Dentro do GitLab. E aí tem todo um timing, tem todo um processo de o que a pessoa precisa fazer todos os dias, pelo menos na primeira semana, na segunda semana, né? Desde obter acessos nas contas e nos sistemas adequados, aprender sobre trabalho remoto e os valores da organização. A gente leva segurança e compliance a um nível muito alto. Então, a gente ensina todas as pessoas a como proteger os dados da organização, como se portar, né? Vai até o detalhe de aprender sobre phishing, né? Como reportar, como identificar um phishing e não ficar vítima, como você ativar 2 fatores de autenticação em sistemas importantes, né? Quais são os benefícios disponíveis na GitLab para os funcionários? Introdução ao Git, que eu falei, todos passam por isso, uma introdução ao Git e ao GitLab. Né? Senão, não dá. Se a pessoa não está aberta, a gente não quer que a pessoa vire programadora. Né? Não faz sentido pedir que uma pessoa de recursos humanos vire programadora. Mas aprender a usar o Git, porque essa pessoa precisa colaborar com as nossas páginas de handbook e documentar processos e tal, é fundamental na empresa. Entendeu? Isso são só as duas primeiras. A primeira semana é cross, né? A segunda semana já começa de acordo com o tipo de papel que a pessoa tem na organização. É só aí que ela vai começar a ser exposta, e aí a gente começa a automatizar, dependendo do papel que essa pessoa tem na organização, uma série de outros passos que essa pessoa vai precisar tomar em termos de treinamento. Então, qualquer funcionário na GitLab vai levar aí pelo menos o primeiro mês, tá? Primeiro mês vai ser focado em aprender sobre a organização, sobre os valores, a cultura, processos, sistemas, sobre o seu papel na organização, conhecer o seu time, entender onde a gente se encaixa, como eu contribuo, quais são os canais que eu preciso me focar para ter acesso à informação que é necessária para eu fazer o meu trabalho. Tudo muito codificado, entendeu? Passo a passo. Faz sentido? Responde a pergunta? Sim, faz total sentido. Muito bom, muito bom, muito bom. Esse processo está sendo escrito há uma década já, né? Essa organização, sim, a organização GitLab já está... Na verdade, a empresa nos Estados Unidos foi fundada, se não me engano, em 2015, né? O produto GitLab já fez 10 anos, inclusive no ano passado. Celebramos 10 anos do projeto Open Source GitLab. Então, mas é uma... Não tem essa... Está sendo construído e continua sendo construído, né? Nada aqui é fixo. Né? Sim, né? Mas para mostrar que tem esse nível de maturidade não começou ontem também. Não, né? De maneira alguma. Isso é um processo interativo e vai construindo tijolinho sobre tijolo, sem dúvida. Legal. E aí, às vezes, tem que fazer um refactor também, né? Tem que remover uns tijolos que quebraram, né? Que sucumbiram ao tempo, aí tem que ir lá parar um pouquinho, refatorar, né? Enfim, é um constante processo, sem dúvida. Legal.
o próprio CEO se envolve nisso, né? Ele trabalha dessa forma também, né? Ele é o maior champion de toda essa forma de trabalhar, sem dúvida. Ele é das almas por trás disso tudo, vamos dizer assim. Entendeu? Você ter um patrocínio da liderança para adotar esse tipo de trabalho é importantíssimo. E patrocínio não é só, né, não é o patrocínio incongruente. Tem que existir congruência no patrocínio. Se o CEO está falando, né, vamos codificar a nossa forma de trabalhar, né, através do Team Ops, a gente espera que tudo isso seja feito dessa forma, mas se o comportamento dele não está condizente com isso, a credibilidade vai, o crédito desaparece. Uhum. Não é? Não existe crédito, não existe confiança, porque você fala uma coisa e faz outra, né? Então, o CEO, sem dúvida, ele é um dos primeiros a perguntar quando as pessoas não estão seguindo, né, o padrão, não estão seguindo certos processos, que existe uma expectativa na organização, ele é o primeiro. Vem cá, por que esse meeting não foi gravado antes, por exemplo? Né? Em patrocinar, em desenvolver um trabalho assíncrono, mais do que remoto, é muito importante a adoção de certos padrões e certos processos que deem um suporte a esse trabalho assíncrono, como a gente está fazendo aqui. A gente não espera que todo mundo seja presente vivo. A gente grava, compartilha depois e tal, e oferece um canal para que as pessoas possam dar o feedback dela e fazer com que as vozes dela sejam ouvidas, né? Isso é trabalho assíncrono. Mas se no meio do caminho você quebra esse processo ou não cria a percepção de que tudo é um teatro, esquece. Aí acabou a confiança e acabou o crédito. Joia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tocou num termo aí já 2 vezes, e eu acho que gera confusão isso. Eu tenho para mim que alguns problemas que a gente está tendo nessa nova forma de trabalhar que se espalhou pelo mundo é essa mistura entre o assíncrono e o remoto, né? São 2 coisas diferentes, né? Eu entendo o remoto, aquele trabalho que ainda precisa ser feito 9 to 5, ali das 9 às 5, então eu tenho que sentar na frente do computador, mesmo estando em casa, e trabalhar da 9 até o meio-dia, paro para almoçar, 1 da tarde eu tenho que estar disponível de novo aqui, e fico até às 5, esse é o remoto. Ele não é diferente do presencial nesse sentido, é só o local de trabalho que é diferente. E tem o assíncrono, que é aquele trabalho que eu tenho que cumprir X horas, ou eu tenho que entregar X resultados, mas aí eu posso começar a trabalhar às 10, eu posso começar a trabalhar às 3 da tarde, se eu quiser. Sim. O assíncrono exige um outro nível de políticas explícitas ali, né? Que hora que eu posso marcar reunião, com que antecedência eu tenho que marcar reuniões, você precisa de um outro nível de organização. Eu entendo que o GitLab, e aí discorde de mim se você entende algum sistema de forma diferente, por favor. O GitLab está no ponto do trabalho assíncrono já, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que o GitLab foi um dos pioneiros, inclusive, a codificar o trabalho assíncrono, né? Definir o que é o trabalho assíncrono, né? E compartilhar com o mundo sobre isso. A gente documentou isso, a gente ofereceu, da mesma forma que a gente está oferecendo esse Team Ops, e um curso, né? Existe um outro curso também, que é muito bacana, que está disponível no LinkedIn. LinkedIn Remote... Remote Management, eu acho que a gente chama, class, GitLab. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. LinkedIn Learning. Eu acho que é esse aqui mesmo, né? Deixa eu ver. Não, essa aqui é outra história para mim. LinkedIn Learning, How to be a Great Remote Manager. Esqueci. Tá aqui, achei, ó. No Coursera, tá? Isso aqui todo mundo pode fazer esse curso também, tá, pessoal? Não precisa pagar, não. Isso aqui eu acho que a Coursera, ela cobra se você quiser imprimir um certificado, tá? Mas fora isso, o conteúdo você consegue acessar gratuitamente, tá? Isso aqui foi publicado, já tem 48 mil pessoas, né, que já se inscreveram nesse curso, tá? E aí a gente fala justamente muito sobre o trabalho remoto. Esse aqui é mais longo, tá? Aproximadamente 11 horas para completar.
mas eu recomendo muito. O GitLab, sim, adota muito a questão do assíncrono, porque para trabalhar em 60 países com vários tipos de time zones e permitir com que todos contribuam, não é uma tarefa fácil, tá? De maneira alguma. Mas é importante. Por que é importante? Aí a gente documenta tudo aqui, né? Os benefícios de trabalhar se assíncrono, melhora a produtividade, é mais inclusivo, ele dá um suporte para aliviar estresse e a saúde mental, né? Melhora a intencionalidade, às vezes as pessoas tomam decisões numa reunião, no momento live ali, né, ao vivo, né, porque sentem pressão para tomar. Quando você está lendo alguma coisa e está consumindo aquela informação, você tem tempo para processar aquilo, melhora muito a qualidade, né, da consideração que as pessoas colocam na tomada de decisão e na sua intencionalidade, né? Então, a gente lista aqui todos esses benefícios que a gente acredita que o trabalho assíncrono traz. Legal. Aí se eu estou pensando aqui numa situação de um time de operação que sustenta um produto que está no ar, tem que ter alguém sempre ali disponível para poder atender um chamado, caso alguma coisa caia, caso algum bug mais severo aconteça. Tudo isso é decidido também dentro de políticas explícitas, claro, de quantas pessoas têm que estar, e aí as pessoas montam uma agenda, né? Exato. No mínimo tem que ter 2 pessoas de nível tal, então isso tudo vai sendo construído, e aí isso se resolve mesmo dentro do assíncrono, né? Exatamente. Nunca é oba-oba, né? Eu trabalho assíncrono, eu moro no Colorado, no meio dos Estados Unidos. Eu estou hoje num fuso horário 4 horas atrás do horário Brasil, né? Meu trabalho envolve muita reunião com pessoas no Brasil, certo? Eu tenho essa limitação do meu trabalho. Então, isso exige, muitas vezes, que eu acorde cedo. Às vezes eu faço reunião 6, 7, 8 da manhã. Por quê? 7 da manhã, aqui já são 11 no Brasil. Né? Se eu não fizer isso, eu limito muito a minha exposição e a minha disponibilidade dos meus clientes. Eu vou gerar resultado positivo fazendo isso? Não vou. Entendeu? Então, o trabalho assíncrono não quer dizer oba-oba, quer dizer você otimizar. Mas nada me impeça que eu faça uma reunião 6, 7, 8, umas 3 horas, 3 reuniões, né? E às 8, eu bloqueio o meu calendário e boto uma pausa para eu tomar café da manhã com a minha família, que de repente está saindo às 7 para as crianças para ir para a escola. Isso é o trabalho assíncrono. Eu defini, né, através da priorização do que eu valorizo, eu tenho uma autonomia muito forte em definir o que eu posso ou não posso fazer, de acordo com os resultados que eu gero para a organização. E aí a cobrança em cima de ti não vem das horas, vem do resultado que você está gerando. Vem do resultado, exatamente. Legal. Aí me conta uma coisa. A gente está muito acostumado com aquele trabalho que é remunerado, vamos dizer assim, por horas, né? Você vai trabalhar ali 40 horas por semana e coisa e tal. Quando a gente está falando do assíncrono, a gente também pode estar nesse lugar, né? Se você tem que disponibilizar 8 horas para mim por dia, pode ser quebrado em várias partes, pode ser de noite, pode ser... Uma outra forma seria remunerar por resultado, né? Eu tenho ouvido algumas pessoas falarem sobre isso. Vocês estão praticando alguma coisa nesse sentido? Por exemplo, um desenvolvedor, como é que eu lidaria com um desenvolvedor dentro dessa jornada? Como é que eu poderia remunerar um desenvolvedor ou um gestor em cima das entregas que ele faz, não olhando para a quantidade de horas que ele está trabalhando? Você tem algum exemplo, mesmo que não seja do GitLab? Sim, aqui a remuneração, ela, na sua grande maioria, não é por hora, né? Como resultado do fato de a gente não cobrar hora. Tá? Imagino que exista algum provedor de serviço que cobre por hora, né, da GitLab, e aí é o básico. Existe um contrato, estabelece um valor por hora, a pessoa trabalhou X horas, ela documenta aquilo de uma forma e cobra a organização. Ó, trabalhei tantas horas, eu preciso receber. Em algum sistema eu preciso receber esse valor X, né?
O que existe aqui, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, na minha área, principalmente, é um valor X de salário, né? E existe um componente variável. E esse componente variável, ele é principalmente o que está associado a resultados. Quanto mais resultados positivos para a organização você traz, dependendo da área que você está, mais a possibilidade de ter um ganho variável maior. Entendeu? É assim que a gente faz. Tá? Agora, tudo depende do contexto, depende do contrato que foi assinado, tudo depende das leis trabalhistas do local, tudo depende... Você não tem como fugir disso. Se você tem algumas leis trabalhistas restritivas que falam sobre hora extra e tal, cara, isso, você não consegue mudar. Acordos sindicais, né? Exatamente. Você não pode fingir que não existe. Isso é lei, você tem que seguir a lei, né? Entendeu? E trabalhar ao redor disso da melhor forma possível. Entendeu? Legal. OKR, surgiu uma discussão outro dia aqui, aí vou colocar na mesa aqui, eu vi tua opinião. Se eu penso em classes de serviço ali, eu tenho aquelas tarefas que são priorizadas, eu tenho tarefas urgentes, eu tenho tarefas intangíveis, e eu vou ter tarefas ali que tem data fixa de entrega, né? Pegando classes de serviços tradicionais aí. OKR cabe muito quando eu tenho trabalho priorizado e data fixa, né? Se eu estou falando de urgência e intangível, fica mais difícil pensar em OKR. Então, eu acho que a GitLab teve que estar organizada em sair daquela urgência constante, estar naquele estado constante de urgência. Eu acho que tem algumas coisas que precisam acontecer, o que eu quero dizer com isso, algumas coisas acho que precisam acontecer para que a gente chegue nesse lugar que a GitLab chegou. Faz sentido isso? E não, se faz, o que você acha que tem que ter dentro de uma empresa para ela conseguir chegar nesse lugar que o GitLab chegou? Eu acho que faz sentido, sem dúvida, né? Eu acho que o que a empresa precisa é entender que quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Primeiro de conversa, né? Com esse entendimento do que é prioridade, a gente define, né, quem que vai criar as prioridades. Por exemplo, quem que vai criar as OKRs? Né? Qual é o processo para se criar OKRs? Quais são as iniciativas do CEO? Qual é a capacidade dos sistemas em executar essas OKRs que foram priorizadas? Né? Ter ambição, a OKR é muito importante você ser ambicioso quando você define OKR, certo? Mas, ao mesmo tempo, você também tem que entender que uma OKR com 70% de alcance é um resultado bem positivo, não é nada para ser punido, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que muito importante é você determinar o processo de criação OKR para que você possa realmente criar OKRs que têm um impacto na organização, né? A gente define critérios para objetivos de OKRs, né? Critérios para definir os resultados que vão ser medidos, né? Como criar, ou seja, está tudo documentado. Com um sistema que nos permite acompanhar, que permite as pessoas ter visibilidade, entender que existe uma capacidade num sistema que não existe milagre, né? Então, isso vai muito com a transparência, com permitir que as pessoas deem um feedback, com permitir que todos sejam alinhados em como atingir, determinar o tempo. No caso da GitLab, as OKRs elas acontecem todo quarto. Então, ela tem aí 3 meses de execução para aquela OKR. Acabou o quarto, acabou aquela OKR. A gente pode até criar uma outra para dar uma continuidade a um certo objetivo, enfim, né? E aí define quem que pode tomar essas decisões também, né? É muito bacana conversar com você e observar você navegando no computador, porque tudo que eu te pergunto, tudo que a gente fala, você vai lá para a página certa que tem essa informação. Né? Tudo codificado. Tá tudo codificado. Aí, uma pergunta assim, isso o Hugo Azevedo é assim? Ou
as pessoas são diferentes, tem 2.000 pessoas, eu tenho certeza que tem níveis disso aí, mas na média você acha que todo mundo na GitLab navega mais ou menos igual, assim? Na média, eu digo as pessoas que se alinham com o valor da GitLab. Tá. Tá? E que buscam adotar essas práticas e esses valores e esses princípios, atuam, claro que num spectrum, mas atuam assim. Inclusive, uma conversa com o CEO é assim também. Entendeu? E se não tiver documentado, o CEO tem um programa chamado CEO Shadows. CEO Shadow, o que é esse programa? São 2 pessoas que estão sempre acompanhando o CEO, numa rotação de 2 semanas. É um programa voluntário. Tá? Existe um processo para você ser voluntário para virar um shadow do CEO, existe um processo, um critério de aceitação desses voluntários. Uma vez acordado, a gente acorda quais são as 2 semanas que o shadow vai estar participando com o CEO. E essa pessoa ela vai ter a primeira semana de onboarding como shadow, e o shadow anterior vai estar orientando essa pessoa. E aí, na segunda semana, essa pessoa vira, vamos dizer, o shadow sênior, que vai estar orientando a próxima pessoa a entrar no programa. Isso cria um círculo de alimentação constante desse sistema de shadow. Nesse sistema, qual o trabalho, qual é a função dessa pessoa tem? Né? Primeiro, a ideia desse programa é de dar todos os membros do time GitLab, né, para indivíduos que qualificam, existe uma qualificação, né, um overview sobre todos os aspectos da companhia, super transparente. Né? E aí, essas pessoas não estão só para observar, elas estão lá para participar e colaborar dessas decisões cross-funcionais. O CEO, muito provavelmente, numa reunião, ele vai perguntar para o shadow, e aí, o que você acha? Qual é a sua perspectiva, baseada no seu papel na organização? Tá? Uma das coisas, porque eu estou falando sobre todo o shadow, uma das coisas que o shadow faz é documentar muitas coisas que o CEO... Ele tem uma conversa, às vezes ele busca alguma coisa documentada no handbook da GitLab, e ele vê, cara, não, isso precisa ser documentado, e não foi ainda. Ou, essa documentação aqui hoje está defasada, precisamos alterar, precisamos mudar essa linha aqui. E o shadow, a responsabilidade do shadow é abrir um merge request, que é uma definição técnica da questão do Git, né? Mas basicamente o quê? É abrir uma oportunidade para fazer uma alteração da documentação, que aí vai ser acatado e vai ser aceito pela pessoa responsável por organizar aquela parte da documentação da organização. Pela aquele RDI ali, né? Exatamente, DRI. DRI. Isso. Muito bom. 2 perguntas aqui, para ti. Uma, se eu não estiver usando OKR, você sugere algum outro método? Eu não sou namorado de OKR, não acho que, né, é uma bala de prata. Qualquer método que venha acompanhar e trazer, né, cumprir com esses princípios, são válidos. Né? Desde que você tenha muita claridade no que está sendo medido, como está sendo medido, por que está sendo medido, por que é importante. Desde que você tenha uma coisa que traga uma realidade compartilhada com todos na organização, sem jargão, né? Sem vocabulário super técnico. Né? Desde que você documente de uma forma que seja muito fácil para todos compreenderem e compartilharem dessa realidade, que permita que todos contribuam e que, no final das contas, gerem uma velocidade maior de decisão, tomar a decisão, eu não tenho um outro específico para dizer e compartilhar com vocês, mas desde que cumpra esses princípios, eu não... Você acredita que o resultado vai chegar também? Exatamente, né? Exatamente. Legal. Aí a pergunta, agora eu quero te colocar na parede aqui. Uhum. E as dores? E as dores, Charol? Porque não é só alegria, não são só flores. Não. Fale-me um pouquinho das dores. Eu acho que a gente aprende muito mais com as dores, muitas vezes, do que com, né? Uma das grandes dores que eu observo é
a velocidade com que a organização cresceu. Quando eu entrei na GitLab, nós éramos menos de 500 pessoas. Hoje são 2.114. Eu entrei na organização há 4 anos atrás, né? É uma mudança brusca. Quais são as dores? Uma das grandes dores é fazer com que as pessoas que entram na organização que realmente vivam esses valores. Aquilo que você falou, as pessoas já vêm com os hábitos delas, já vêm com todo um moldo, né, que foi criado. E você encontrar pessoas que estejam abertas a pensar de uma outra forma, a trabalhar de forma mais transparente, né, a documentar tudo aquilo que ela faz. É muito normal uma pessoa, principalmente de gerência, né, no nível de vice-presidência, vou chamar um all hands aqui. Aí vem lá, constrói lá um slide deck, vai, aquela coisa bem tradicional, vou apresentar o time. E você desafiar aquela pessoa e dizer, vem cá, ótimo, gostamos muito da sua ideia, né, porque gera muito valor você criar um entendimento comum entre seu time. Você já pensou em como você está fazendo isso? E se você gravasse um vídeo primeiro e compartilhasse isso, dando a oportunidade das pessoas consumirem esse conteúdo no momento que é mais apropriado para elas? E aí, essa hora que você separou não é uma hora para você fazer apresentação, é uma hora para as pessoas perguntarem, esclarecer, porque às vezes a sua mensagem não está tão clara. Então você vai receber um monte de feedback dessas pessoas nessa hora que vai orientar a melhoria no documento que você está criando, dessa mensagem que você está querendo trazer. Às vezes é muito difícil uma pessoa já está acostumada, ter uma experiência, né, trabalhar dessa forma. Mas qualquer um na organização tem essa abertura, né? Ou seja, a cultura ela é viva. A cultura ela é viva desde que a maioria da organização esteja realmente abraçando esses valores e esses princípios, né? Então, crescer com velocidade e manter isso é sempre um desafio. Por isso que o CEO ele é super focado em documentar, e também em criar esses materiais, esses artefatos, esses cursos, né? Porque esses são todos canais de fortalecimento dessa cultura. Você codificar processos, codificar princípios, codificar valores, é a forma de você estar, né, sempre aumentando a força daquela cultura. Eu acho que esse seria um dos maiores desafios, para falar a verdade. Tá? Um outro desafio que foi muito forte foi que a GitLab fez um IPO no ano passado, de 2020, no dezembro de 2020. Ou novembro, já até me esqueci, acho que foi novembro. A GitLab fez um IPO. Com o IPO, lembra das coisas que eu falando, das leis que a gente tem que seguir agora? A gente tinha coisas que eram públicas que hoje não podem ser públicas. Paciência, é lei. Porque se essas coisas viram públicas, a gente pode sofrer sanções do SEC, né? do Exchange Commission, né? Então, a gente tem que seguir a lei. A lei você não pode, por um desejo de ser transparente, né, virar um transgressor da lei. Entendeu? Então, esse foi um grande... Existem os canais adequados para você discutir a lei, né? Não é transgredindo a lei que você vai... Exatamente. Então, tem conteúdo hoje em dia que ele não pode aparecer no handbook, e a GitLab fala sobre isso. Handbook. Né? A gente fala de como utilizar o GitLab Handbook, por que trabalhar com o Handbook primeiro, e a gente fala da existência do Internal Handbook, aonde está localizado, por que ele é interno. Isso foi um caminho de aprendizado, isso não existia há 2 anos atrás. Isso foi um processo que a gente teve que aprender antes de levar as ações públicas. A gente teve que fazer todo um processo de higienização do nosso handbook público
junto com um trabalho com o time legal, trabalha com todas as pessoas na organização. O time legal criou todo um framework que a gente chama do Safe Framework, né? Não é falando de safe de agilidade, não, né? A gente criou um safe de quê? De manter a informação segura, né? A gente chama do Safe Framework, que levou à criação de um handbook interno. Por mais que a companhia seja pública por padrão, existem coisas que não podem ser discutidas publicamente. Então, acho que isso foi uma grande dor também. Por quê? Porque era meio que anti-GitLab, né? GitLab, antes pensava assim, cara, tudo tem que ser público, né? Se não é para ser público, eu tenho que ter uma justificativa. E agora não é assim, não é tudo pode ser público. A gente tem que avaliar para ver. Existe alguma razão pela qual isso não pode ser público? Né? E aí, se a resposta é sim, a gente tem que publicar isso no handbook interno e não nessa página de handbook de acesso público. Legal. São duas dores aí que são das principais que a gente... Desafios, né? Entendeu? Em termos de ferramenta, isso tudo está documentado nos textos aí. Aprovação de mudança, vocês usam o próprio Git, que é a ferramenta de vocês para fazer isso. A gente faz muito consumo de Git. E eu acho que vocês usam muito vídeo também, que você falou, né? Isso, usamos muito vídeo. O GitLab tem 2 canais, YouTube, tem um que chama-se YouTube Unfiltered. Esse Unfiltered é um canal público, né? Qualquer pessoa pode acessar, vocês podem acessar. Muitas dessas reuniões aqui são reuniões de discussão interna. São pessoas de produto, de engenharia, de marketing, do CEO, falando, né, sobre assuntos internos da organização. Que a gente não só faz o live streaming dela no momento que ela está ocorrendo, como também a gente publica aqui nesse canal que qualquer pessoa que tem acesso ao YouTube pode acessar. Agora, o que não falta é conteúdo, né? Você fica aqui, dependendo do que você está buscando, você fica aqui meses. Temos 14 mil inscritos nessa página. Eu boto aqui. Legal. Ferramentas mais... Ferramenta de comunicação, vocês usam Slack, alguma coisa do gênero? Usamos muito o Slack, usamos a Zoom, né? Aqui o Google Meet, né? Muita ferramenta de vídeo. Usamos ferramentas que permitem nos gravar, então muito Loom, o Loom é bastante utilizado, ou o próprio Zoom. L-O-O-M, né? Aquele da bolinha que te grava a tela. Exatamente. O Loom, ele permite você gravar vídeos curtos ali, né? E você documentar alguma coisa, né? Para documentar alguma coisa, mostrar a tela, mostrar o que fazer. Então, você vê muita gente utilizando aqui Zoom, Loom. Notion vocês têm usado? Notion não. Notion não, tá. Não vocês como usam os ferramenta. textos, né? A gente usa o próprio GitLab, os issues do GitLab, as páginas de handbook para fazer toda essa comunicação escrita, né? A gente usa muito o próprio GitLab para desenvolver o GitLab produto e a organização GitLab. Mas você vê aqui até um front-end pairing, né? 2 engenheiros fazendo um pair programming, né? E compartilhando, e gravando isso, compartilhando. Você nunca sabe quando que esse conteúdo, até eu principalmente como vendas, muitas vezes os clientes me perguntam uma parte mais técnica do produto que eu represento, né? E, cara, eu só venho aprender mais sobre isso por causa desses vídeos. Eu faço uma pesquisa rápida no Unfiltered, faço uma pesquisa rápida nos issues da GitLab, eu tenho todo o histórico de como aquela funcionalidade foi se desenvolvendo, de todas as discussões que ocorreram, que levaram a certas tomadas de decisão, e às vezes vídeos que foram gravados no pré-lançamento, que me dão muito contexto, entendeu? Então tem essa questão também dessa... Você precisa, para trabalhar na GitLab, você precisa saber muito de como buscar informação na hora que você precisa, a informação correta, né? E ter um discernimento até de interpretação daquilo. Porque muitas vezes você corre o risco de mal interpretar uma coisa que foi dita, né? Então, tudo isso é parte dessa comunicação assíncrona, né? Legal.
Estou vendo várias pessoas aqui, tem o Gércio aqui, que honra tê-lo aqui, senhor Gércio. Eu estou chamando de mesa do Silvio, porque tem bastante gente sentada lá numa sala lá. Uhum. Não sei se o pessoal tem mais perguntas, Hugo, para ti. A gente já está aí há quase 1h30 aqui, conversando, 1h e 23 minutos, pelo menos, imagino eu. Queria saber se o pessoal tem mais perguntas. Como é que foi o papo aí, se valeu? O Paulo que perguntou... Uma reflexão, né, sobre alguma coisa que foi compartilhada, como que esse Isso, desafio no ambiente de vocês. Bom, eu acho que vou tomar a palavra aqui. Primeiro, obrigado, porque eu vi a tua primeira apresentação e eu insisti muito com o Leandro aí para que ocorresse novamente o convite. Então, eu acho que a grande reflexão que fica, né, falando aqui um pouco de autoavaliar, é que quando a gente olha para tudo isso que é a GitLab, a gente não pensar que a gente vai conseguir chegar nisso da noite para o dia, né? Aqui na mesa tem área comercial, tem área de produtos e outras pessoas aí que estão, né, também aí participando, que são da autoavaliar, que são da área de desenvolvimento. E eu peço para que a gente faça a reflexão de que temos que começar em cada departamento pensando pequeno, para que a gente possa expandir. E se a minha reflexão foi errada, eu peço também que você aí me corrija, por favor. Não, de forma alguma. Começar pequeno, rodando experimentos, avaliando resultados. E aí, aqui nos Estados Unidos, a gente fala muito do rinse and repeat, né? Lavar e começar tudo de novo é a única forma é o único caminho que eu conheço para adotar esses tipos de práticas e princípios, sem dúvida. Legal. E aí tem o curso que você disponibilizou, né? Eu vou deixar os links para outros lá. Tem o curso de 2 horas, você falou, né? Que o TeamOps. Começar a entender isso daí. Isso, o TeamOps é mais ou menos 2 horas e tem um curso lá do Coursera de 11 horas de treinamento de gestão remota, né? Gestão remota, legal. Tem esses dois, tudo disponível gratuitamente. E o que não falta no handbook é conteúdo. Muito disso que eu falei está tudo documentado lá. Tem que ter paciência e foco, né? Porque é muita coisa, é muita documentação. E uma coisa importante é não copiar, né? A gente pode se inspirar, mas não copiar, né? Porque não é o mesmo contexto, não é o mesmo produto. Se inspirar faz muito sentido, copiar não é o caminho, né? Exatamente. Gércio, diga, meu caro. Bom, queria dar os parabéns, né, pela palestra, foi fantástico. E tem um ponto que eu achei extremamente bacana que você colocou, que é praticar o discurso, né? Não adianta nada para as lideranças terem uma posição e não fazerem aquela posição ser vista no dia a dia da forma como a gente escreveu. Porque não é só o fato da gente ter escrito, a gente ter documentos, a gente ter formas de decidir, mas como a gente decide no dia a dia. Então, isso eu achei muito bacana, cara. Gostei muito dos exemplos que você deu com relação a praticar o discurso. Muito bacana, cara. Isso aí, Jéssica, que bom. Obrigado. Senão você perde a confiança. Se você não partir desse princípio muito básico, né? A congruência entre a intenção, né? O que você valoriza e o seu comportamento. E não quer dizer que não vai existir, né? Exatamente. E se chegar a existir, é como liderança estar aberto a ouvir esse feedback e dizer, não, realmente, você tem razão. Estou falando A e estamos fazendo B. Como é que a gente pode corrigir isso aí, né? Isso é extremamente importante, cara. Muito bacana você ter tocado nisso. Parabéns. Valeu. Tem uma expressão em inglês, me corrija aí, Hugo, walk the talk, é assim que fala? É isso aí. Walk the talk, exatamente. Tem muito conteúdo nessa área de gestão sobre a liderança através do, né, Leading by Example. Não sei se é nome, acho que é o nome de um livro, acho que surgiu, Leading by Example, se eu não me engano. Enfim, se eu achar aqui, eu compartilho, mas walk the talk, leading by example, é tudo orientado nesse sentido.
Não tem maneira melhor de você liderar as pessoas aonde você quer que elas vão, né? Ou de buscar os resultados que você busca, né? Não tem maneira melhor do que liderar através do exemplo que você mostra para essas pessoas. Legal. Então, a gente tem uma gestão à vista, com as políticas explícitas ali, documentadas e tudo mais. A gente tem métricas, vocês têm ciclos aí de feedback, né? As interações que você falou, são 3 coisas que eu acredito muito, falo muito nessas 3 coisas. Essas 3 coisas, eu acho barato, porque quase todo método e framework que a gente olha tem as 3 coisas. De alguma forma, elas têm gestão visual, elas têm métricas, e elas têm ciclo de feedback, que a gente vê muito nas cadências ali, é uma forma de você olhar para os feedbacks e tudo mais, né? Então, muito bacana isso, é muito legal. Já deu nossa hora, uma hora e meia aqui. Dado a diferença de horário, acho que eu te peguei na hora do almoço aí, né? E Thanksgiving ontem, deve ser dia de churrasco hoje, você estava aí com a sua cerveja. Eu vou assistir o jogo, cara, vou assistir o jogo dos Estados Unidos e Inglaterra, tá passando agora. Então bacana. Então vamos lá. Hugo. Então, Brasil, Copa do Mundo, vamos torcer, pessoal. Estamos precisando aí de umas alegrias, né? Vamos torcer para a nossa seleção. Muito bom o jogo ontem. Estou animado aí para segunda-feira. Apesar de ser americano e brasileiro, o futebol e o Brasil sempre terão prioridade aí no meu coração. Que bom, muito bom. Legal. Para quem está assistindo gravado, eu abri aqui todos os links, vou colocar lá na descrição os links, para que vocês possam acessar todo esse conteúdo que o Hugo falou. Não deixem de assinar o canal, para que vocês recebam aí outros vídeos importantes aí também, me ajuda a fazer o canal crescer. Obrigado a todos. Hugo, muito obrigado por essa conversa de hoje, pelo teu tempo aí, no meio de um feriado, você se disponibilizar para estar aqui com a gente, por toda essa troca, fez diferença para a gente aqui. Então, meu caro, mais uma vez, grato. O prazer é todo meu, uma honra o convite. Eu sou você sabe, muito apaixonado por compartilhar, ouvir, conversar. Acho que a gente cresce, né? É a única forma que eu penso de obter crescimento. Então, agradeço o tempo de todos vocês, as perguntas, essa oportunidade muito rica. Tá? Muito obrigado. Maravilha. Obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um grande abraço. Parabéns. Obrigado. Tchau.